Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Nesta manhã de terça-feira, eu gostaria de novamente meditar com meus irmãos na Palavra de Deus. Por isso eu já peço licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, para que juntos possamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. E o tema qual hoje o Senhor me deu está baseado no texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, onde diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Louvado seja Deus. Mas antes de nós adentrarmos neste assunto, nós vamos pedir a Deus o auxílio, a direção para que Ele fale com as nossas vidas. Nesta manhã, nos dê edificação, exortação, consolação daquilo que nós queremos ouvir da Palavra de Deus. Que Deus fale conosco nesta manhã, meu querido amado irmão, irmã simpatizante da Palavra de Deus. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Maravilhoso Deus e Pai eterno, Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, novamente em oração nesta manhã de segunda-feira, meu Pai, aleluia. E já queremos te pedir, Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, no assunto a qual nós iremos abordar nesta manhã, a respeito da Tua Palavra. Espírito Santo, fala conosco, fala a cada ouvinte que irá ouvir, Senhor, essa live, que o Senhor possa trazer edificação para esta vida desta pessoa, consolação, exortação, porque Tu, meu Deus, sabe o que cada um de nós precisamos ouvir da Tua parte. Nos ajuda, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, para que não sejamos levados para os falsos ventos de doutrinas que têm aumentado, Senhor, no mundo. Que o Senhor venha nos trazer a iluminação, Pai, da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma o primeiro lugar aqui, Senhor. Convém que o homem diminua e que o Senhor cresça. Convém que o homem desapareça e que o Senhor apareça. Pois toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, ó Deus, é para Ti. O salmista, ele diz: não a nós, mas ao Teu nome damos glória, pois Tu és, ó Deus, o Rei da glória. Aleluia. O Senhor é Deus e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Mas usa a minha vida, Pai, apesar de mim, apesar das minhas limitações, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Vamos aqui tirar alguns hinos. Novamente eu uso aqui a Bíblia da minha esposa, né, que é a Bíblia e também tem a harpa. Louvado seja Deus, eu estou sem harpa, por isso tenho usado a Bíblia da minha esposa para poder louvar. Louvado seja Deus. E vamos louvar aqui o hino 432.
consagrado ao Senhor. Diz assim: minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória é para Ele. Aleluia. Aleluia. 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei
aleluia, Ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, glória a Deus. Um dia, Jesus Cristo, Ele virá buscar a sua igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Ele vem buscar um povo separado, um povo que tem se guardado para Ele, um povo que tem praticado, vivido a palavra de Deus. Que possamos, meu querido irmão, praticar a palavra de Deus. Não apenas sermos ouvintes da palavra, não apenas sermos pessoas religiosas que vão aos templos, né, que vão aos recintos ali apenas para ouvir, ou às vezes vamos ali apenas como um ritual, apenas para cumprir o papel de religioso, apenas para bater ponto, para dizer, pastor, eu estou aqui, mas que possamos estar ali, meu querido, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, que possamos nos ajuntar ali naquele local e como igreja que somos, né, a reunião, a assembleia de pessoas ali que formam o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça deste corpo. Possamos estar ali não como religiosos, mas como verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia, a cada manhã, buscarmos sua face e reconhecermos que somos dependentes dele, e reconhecermos que somos fracos, falhos e necessitados do braço forte do Senhor. Que Deus venha nos dar graça, nos ajudar de dia, de noite, nas madrugadas, para que não venhamos a sair do caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos para mais um hino. Aleluia. 559. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para a senda contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar dessa salvação. Além do véu está o livro do Senhor, livro do céu que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que resistam com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada,
deste povo varonil. És dos dedos brilhantes, és o jardim da linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céu revelaste a nós a cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, meu querido, aleluia. É através da santa palavra de Deus, aleluia, que nós ouvimos a voz do Senhor. É através desta palavra que nós somos edificados. É através desta palavra, as Sagradas Escrituras, que nós somos confrontados com o nosso eu. Aleluia, esta palavra, ela nos mostra, aleluia, quem realmente nós somos. Esta palavra, aleluia, ela nos mostra o que Jesus Cristo deseja para a nossa vida, aleluia. Esta palavra vai nos conduzir à vida, aleluia. Se assim nós obedecermos, se assim nós praticarmos esta palavra todos os dias, aleluia, meu querido. Quando você for meditar nesta palavra, ore. Peça a Deus para ela trazer transformação. Peça a Deus para ela alimentar o seu espírito, aleluia. Porque é ela quem nos guia, ela quem nos orienta, ela quem nos consola, ela quem nos traz esperança, é a palavra de Deus. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele é a própria palavra, aleluia. E o verbo fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, aleluia. Louvado seja Deus, meu querido, amado irmão, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fiz aqui, meu querido, algumas anotações a respeito do assunto a qual nós vamos tratar. Aleluia. Que é a respeito deste tema, a qual é: qual a voz que você tem ouvido? É a voz de Deus? É a voz dos homens? É a voz dos demônios? Quem está falando com você? Com quem você tem mantido diálogo? É com Deus? É apenas com os homens? Ou com demônios? Aleluia. E como eu disse, meu querido, este tema qual eu tirei está aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz, eu vou ler novamente: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos seus pais por intermédio dos profetas, esses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a qual constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Glória a Deus. Então veja, meu querido, que na antiguidade, no tempo dos profetas, Deus ele falava de várias formas, através desses homens que Deus constituiu, os profetas. Deus também falou por homens que ele escolheu, como Abraão, como Moisés, como Isaac, Jacó, José, Gideão, Jefté, Pedro, João, Paulo, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós
e tantos outros profetas, Deus falou através destes homens para dar ao seu povo esperança, livramento, consolação, exortação, edificação. Deus, ele estava sempre ali falando ao seu povo quando necessário, orientando pela palavra. Aleluia. E Deus então, ele fala, meu querido, na antiguidade também, através do tumim e do urim, que eram pedras que os sacerdotes jogavam ali para saber qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Certa feita, quando os filisteus roubaram, levaram a arca do Senhor, Samuel teve que usar ali o tumim e o urim para poder saber qual era a vontade de Deus. Aleluia. Então Deus usava esses meios para assim se comunicar, falar a sua vontade para o seu povo. Deus, meu querido, ele fala através de sonhos, através de visões, através da palavra. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, tomava aquele homem, aquele profeta, e Deus então comunicava ao povo a sua vontade. Deus dava, através do profeta, estratégia ao povo, orientações. Através de uma sarça, Deus falou também. A gente vai ver isso em Êxodo 3, meu querido. Ali, Êxodo, capítulo 3. Veja o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 3, tem até como tema aqui, Deus fala com Moisés em Horebe, né? Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, o seu sogro, sacerdote de Midian, certo dia conduzindo as ovelhas para o além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Então, Deus ali se revelou a Moisés através de uma sarça que estava ardendo em fogo. Moisés foi ali ver aquela sarça, curioso, e Deus ali falou com ele. Veja o que Deus disse para Moisés. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Então Deus ali se revela para Moisés. Moisés, que outrora vinha fugido do exército porque ele matou, fugido do Egito porque ele matou um egípcio que estava ali maltratando um dos judeus, e ele, temeroso que Faraó soubesse do ocorrido, ele foge, e ali ele se depara com as filhas de Jetro,
ajuda elas ali na questão de dar a água, e vinha outros pastores e começaram a tentar ali a intimidar as filhas de Jetro. Moisés então as ajuda, e depois elas vão até ele, né, com ordem do pai, o chama, e ele fica ali morando com eles. Então nessa ocasião ele vai pastorear as ovelhas, e tem ali então esta visão desta sarça ardendo em fogo. E Deus fala com ele, Deus se revela a ele, dizendo quem ele é. Olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus se revelou a ele, meu querido. Aleluia. E Deus diz, olha, Moisés, não se aproxima, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Meu querido, eu quero dizer que aonde está a presença de Deus, aquele local se torna santo. Se Deus está no seu coração, na sua vida, você tem que ser uma pessoa santa, separada das coisas deste mundo. Deus quer falar com você. Agora, meu querido, nós temos que ter discernimento da voz do Senhor. Não sair por aí achando que Deus está falando, usando muitas pessoas. Mas Deus fala. Veja o que diz aqui também, Êxodo 19. Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, verso 9. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. Então, ou seja, Deus se faz presente, né, numa nuvem, numa densa nuvem, novamente a Moisés. Aleluia. Também Deus, ele fala no murmúrio de uma brisa suave. 1 Reis, verso 19, capítulo 19, verso 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu que aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou, e fazes aqui, Elias? Aleluia. Elias aqui, meu querido, ele estava num momento de crise, talvez existencial, ou numa depressão. Então ele vai ali, também com medo de Jezabel, ele se esconde numa caverna, já cansado, né? Mesmo ele tendo feito tantos milagres, sendo poderosamente usado por Deus, Elias, ele então se amedronta e vai por uma caverna. Ele tenta se esconder, talvez, de Deus, cansado, exausto, pensando ele que já não havia mais nenhum profeta. Ele achava que era apenas o único que sobrou, e talvez temeroso, porque ele então ali já tinha matado os profetas de Baal, e ele então se esconde em uma caverna. Mas Deus novamente o convoca, porque Deus tem uma missão a cumprir na vida de Elias. E assim foi, meu querido. E perceba que nós temos que ter discernimento da voz de Deus. Saber quando é Deus que está falando.
Se nós lermos todo, vai dizer que houve um barulho grande, mas Deus não estava naquele barulho. Houve terremoto, mas Deus não estava ali, mas numa brisa suave. Deus, ele fala quando ele quer, meu querido. Nós temos apenas que estar sensível à voz de Deus e saber quando é Deus que está falando. Mas isso só acontece quando nós estamos verdadeiramente ligados com Deus, em sintonia com Deus. Nós então teremos essa capacidade dada pelo Espírito Santo de ouvir a voz de Deus. Aleluia. E eu gostaria de ler alguns capítulos. Deus, ele também falou, meu querido, aos nossos ancestrais, aos nossos pais, Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva e os coloca no jardim do Éden, para que eles cuidem ali e vão lavrar, Deus, diz a palavra de Deus, que Deus vinha conversar com ele na viração do dia. Deus, meu querido, ele entendo que através desse texto Deus desejava ter um relacionamento com o homem. E Deus vinha ali na viração do dia conversar com Adão e Eva, ter uma intimidade com eles, ou eles ter uma intimidade com Deus. Mas eles pecaram e se esconderam quando eles ouviram a voz de Deus, porque estavam em pecado. Aleluia. Quando o homem, meu querido, ele pratica algo de errado, entendo eu através deste texto, ele procura se esconder de Deus para não ser confrontado, para não ser exortado, mas nós não temos como nos esconder de Deus. Adão e Eva acharam que podiam se esconder de Deus. Veja o que diz Gênesis 3, 8 e 9. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus. Estava passeando pelo jardim e procurava esconder-se da presença do Senhor entre as aves do jardim. Mas o Senhor, Deus, convocou o homem, indagando: onde estás tu? Onde é que estás? Deus procura, meu querido, criar laços conosco. Mas Adão e Eva, eles se esconderam, porque eles sabiam que tinham pecado, que tinham cometido algo que Deus não aceitaria, que entristeceria a Deus. Muitas das vezes nós não queremos ouvir a palavra de exortação que Deus nos dá. E tentamos, às vezes, ficamos murmurando, reclamando, quando o pastor, quando o irmão nos dá uma palavra de exortação. Nós achamos que não é de Deus, que nós só queremos ouvir palavras que vêm afagar o nosso ego, palavras de vitórias, que você vai conseguir isso, aquilo, que Deus vai lhe dar a chave do apartamento, a chave do carro, que Deus vai fazer a sua empresa crescer, prosperar. Mas o homem nunca quer ouvir uma palavra de exortação. Meu querido, saiba que é através da exortação, da palavra de Deus, é que nós vamos melhorar. É através da exortação da palavra de Deus é que nós vamos ver aonde nós erramos. É a palavra de Deus que vai nos trazer, nos fazer cair em si. Davi, certa feita, ao pecar, ao ter relação com a mulher de Urias, ele achou que podia se esconder de Deus, mas Deus o faz confrontar, usa Natã para exortá-lo, para repreendê-lo. E quando Davi é repreendido, meu querido, pela palavra de Deus, usado
sendo o profeta Natã usado para ele, para exortá-lo, através da exortação da palavra. Davi cai em si e vê o erro, o pecado que cometeu. É através da palavra que nós somos confrontados. Esta palavra que vai nos ajudar a nos endireitar a nossa vereda, a nossa caminhada. Quando assim a nós recebemos de coração, de bom grado, sabendo que esta palavra ela vai nos trazer vida, ela vai nos confortar e nos consolar. Aleluia. Também nós vemos Jeremias 23, louvado seja Deus. Jeremias capítulo 23, no verso 28, veja o que diz a palavra de Deus. 23, 28 de Jeremias. O profeta tem um sonho, conte a visão. O profeta que tem um sonho, conte a visão. E aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto o que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Veja que Deus ele fala através de visões, Jeremias, mas Deus também fala através da palavra, e diz que aquele que tem a palavra deve pregar esta palavra de maneira correta, fiel. Então Deus usa aqueles homens também, Deus fala através de sonhos, meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Gênesis 37, 9. Depois José teve um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ou seja, Deus já estava revelando a José aquilo que outrora iria acontecer. Quando ele ali fora vendido para Potifar, primeiramente aos medianitas, depois para Potifar, e depois ele foi preso, depois ele foi solto e levado para ser ali governador do Egito, né? Faraó o levantou como governador, devido ao sonho que ele teve, das questões ali. Faraó teve um sonho da seca, da fartura, e José ali é usado por Deus, né? De forma estratégica para orientar como Faraó deveria proceder para não passar necessidade no povo egípcio. E Deus então revela o que José ia passar. O sol, a lua, sua mãe, seu pai se prostrariam diante dele. E foi o que aconteceu. O pai de José veio para o Egito porque houve uma seca, uma fome muito grande. Então Deus já estava revelando a José algo que iria acontecer no futuro, através de sonhos. E Deus pode nos usar também desta forma nos dias de hoje. Apesar de Deus falar pela sua palavra, pelo seu Filho conosco, Ele também pode falar através de visões e sonhos, se assim Ele desejar, de acordo com o seu propósito, a qual Ele tem em nossa vida, ou a qual Ele terá na vida de alguém, ou de um país, ou de uma cidade, ou de alguma autoridade, quando Deus assim o quer nos usar. Aleluia. Deus, aleluia, Ele fala nos últimos tempos
aos homens através de seu Filho Jesus. Ou seja, quando Jesus vem ao mundo, no tempo determinado por Deus, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, Jesus ali então, ele vem e começa a trazer os ensinamentos de Deus para a humanidade. O Filho se revela ao mundo, trazendo a mensagem de salvação. Jesus começou a falar às pessoas ali, meu querido. Aleluia. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Aleluia. Mateus. Jesus começou, meu querido, a falar do reino dos céus às pessoas, quando ele foi batizado. Então ele começa, após o seu batismo, né? Ele vai começar a anunciar o reino de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus, no capítulo 3, verso 17. Em seguida, Aleluia. Vamos ver se é esse mesmo. Veja o que diz aqui. Veja primeiramente o que diz 3,17. Em seguida uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí Jesus foi levado para o deserto, né? E depois no capítulo 17, após esses 40 dias no deserto, Jesus ele vence ali o diabo, vence a tentação. E no capítulo 17 diz que Jesus começou a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus então começa o seu ministério pregando, falando sobre o reino dos céus, anunciando o reino dos céus aos homens. Jesus ele vai ensinar as pessoas, ele vai curar. Jesus ele vai escolher 12 apóstolos para estarem ao seu lado, para através desses 12 homens ele os capacitar, os orientar como eles devem proceder, pregar a palavra de Deus. Então, nosso Deus, nosso Jesus, ele pregou, ele ensinou e ele continua falando através da sua palavra a nós hoje, porque ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Deus, ele fala, meu querido Jesus, hoje ele fala de uma forma o quê? Coletiva, quando o povo de Deus se reúne em um recinto ali e alguém está ali pregando, tem a liberdade, a oportunidade de pregar, o pastor ou algum irmão, e está ali em um púlpito falando, ou mesmo em pé, Deus está falando a um público, ou seja, Deus está falando de forma coletiva a todos, orientando, exortando, consolando. Agora, nós temos que saber discernir se aquilo que aquela pessoa que está ali de posse da palavra vem de Deus, vem dos homens ou vem do diabo. Mas Deus fala de forma coletiva, mas também Deus fala de forma individual a cada um. Sim, Deus nos orienta de forma coletiva, nos orienta também de forma individual, falando conosco de forma individual. Nós só temos apenas que ouvir a voz de Deus. Deus, ele também fala através, meu querido, da sua criação, de tudo aquilo que ele criou. Veja o que diz o Salmo 19, Salmo 19, o verso 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Os céus revelam a glória de Deus,
e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Aleluia. Ou seja, Deus ele fala através da criação, através de tudo que Deus criou, meu querido. Nós compreendemos, o homem, ele chega à conclusão de que um ser superior a nós fez tudo isso. Não pode, isso, esse planeta que nós vivemos não veio do acaso, não foi feito, construído pela mão de homens, não foi gerado por uma explosão de gases, de um Big Bang, não. O próprio Criador, ele deu a existência a tudo isso que existe. Então Deus ele fala através da sua criação. Quando nós olhamos uma criança, um ser humano, um homem, um animal, e nós vemos a complexidade que nós somos, meu querido, como ser humano, a nossa estrutura biológica, os nossos órgãos, coração, pulmão, rins, fígado, tudo em perfeita harmonia. Então nós chegamos à conclusão que foi um Deus que fez. Então Deus ele fala através da sua criação. Deus que coloca os planetas em órbita e tudo em sua ordem, funcionando de acordo, em harmonia. Nós então entendemos que foi Deus quem fez. Ele fala conosco através da sua criação. Deus ele fala, meu querido, através de anjos. Sim, veja o que diz Hebreus, capítulo 1, verso 14. Aleluia. São todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir benefícios dos que herdarão a salvação. Ou seja, Deus ele fala através dos anjos. Quando Deus ali foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele enviou os anjos ali para tirar Ló daquela cidade, porque aquela cidade seria destruída. Então Deus usou aqueles anjos para falar para Ló: Ló, vai embora, pega a sua família, vai para outro canto, porque nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus ele também fala através dos anjos para conosco, porque os anjos, irmãos, são mensageiros de Deus para os seus servos. E a gente tem várias passagens em Gênesis 22, versículo 11 e 15, Gênesis 19, 1 e 15, Gênesis 32, 24, Gênesis 21, 17, 1 Crônicas 21, 16 e 17. Então nós vemos Deus falando, aleluia, ao seu povo. Louvado seja Deus. Mas é necessário, meu querido, para que nós tenhamos o discernimento de que é Deus falando conosco, é necessário a gente ter uma vida de santidade, de obediência a Deus, uma vida realmente colocada na presença de Deus. Não falo aqui de perfeição, porque muitas das vezes somos falhos, mas uma vida realmente que agrade a Deus, uma vida compromissada, se arrependendo constantemente. A gente vai ver na palavra de Deus que teve um homem chamado Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. E Deus, ali para confirmar, o seu reino, Deus usou o profeta Samuel orientando Saul, mas Saul, ele não teve a paciência para obedecer aquilo que Samuel estava orientando a ele. Ele era muito precipitado, muito imediatista, queria fazer as coisas da sua maneira, impaciente. Então ele acabou perdendo o reino.
Saul, ele já com o coração entorpecido, endurecido, ele não teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus de qualquer maneira, por conta que já estava sendo rejeitado o seu reino. Ele ia se tornar rei, mas ele tinha sido rejeitado. Então Saul, ele vai buscar orientação em uma feiticeira, em uma pitonisa, e ele pede a essa mulher, a essa feiticeira, para trazer Saul de volta. E ela ali faz as suas orações, as suas rezas, e invoca a Samuel para que Saul possa falar com ele. Mas nós bem sabemos, meu querido, que não era Samuel. Era um espírito imundo, enganador. Isso nos leva a entender que nós temos que ter discernimento de espírito. E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, está falando pelo Espírito de Deus. É necessário que nós venhamos a estar com o nosso coração sensível à voz de Deus. Quantas pessoas estão aí nos púlpitos das suas congregações falando, mas muitas das vezes não é a voz de Deus, é a voz do homem, é a voz do diabo. Quantos estão aí ensinando, pregando, orientando, mas seus corações já estão corrompidos pelo ódio, pela mágoa, pela insatisfação. E essas pessoas com o coração rancoroso, cheio de mágoa, de revolta, de ganância, elas já não estão mais falando pelo Espírito de Deus. Mas elas estão falando ou delas, ou é a voz do homem, ou é a voz do demônio. Mas o povo, meu querido, muitas das vezes enganado, já também com o coração corrompido, elas não têm o discernimento do Espírito Santo. Se aquela voz é de Deus, do homem ou do diabo. A palavra de Deus, ela vai dizer que assim como é o profeta, é o povo. Eu não sei quem está te orientando na tua congregação, eu não sei o que ele tem ensinado, o que ele tem dito para você, a maneira como ele tem te ensinado. Eu não sei como está a vida do teu pastor, da tua pastora, eu não sei como está a vida deste homem que está ali na liderança da igreja para poder ensinar, trazer ensino, orientação, mas Deus diz para mim e para você nesta manhã que é necessário que nós venhamos ter discernimento de espírito para não sermos levados por falsos ventos de doutrinas, para não sermos levados pela ganância dos homens e podermos discernir verdadeiramente a voz de Deus, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Veja o que diz Hebreus 3, verso 15. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Irmãos, é necessário que o nosso coração esteja prostrado diante de Deus. Um coração duro, meu querido, não vai ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Esta pessoa não vai ter o discernimento, porque o seu coração está duro, está entorpecido, está cauterizado pela maldade, pelo ódio. Pode até ler a Bíblia, mas não será a voz de Deus falando, porque o Espírito de Deus é santo, meu querido. Ele é santo, e Deus habita em um coração puro, em um coração limpo, em um coração desprovido da maldade, da malícia, da ganância, do ódio, de interesses pessoais. E nós temos que ter discernimento.
É por isso que a igreja de hoje, o que tem acontecido no meio do povo de Deus, as pessoas estão aí loucas, levadas pelo ódio, pela ganância, pela maldade, porque elas não têm ouvido a voz de Deus. Elas estão até meditando na palavra, mas o coração, a mente delas está tão corrompida que elas não conseguem deixar Deus falar, não conseguem ouvir a voz de Deus. Deus muitas das vezes diz para ela: perdoa, ora pela essa pessoa, ora por aqueles que te caluniam, ora pela essa autoridade, ora por aqueles que estão presos, ora por aqueles que estão enfermos. Vai fazer a minha obra, vai evangelizar, vai proclamar o evangelho da salvação. Mas a pessoa está com um coração tão entorpecido, um coração tão duro, tão insensível à voz de Deus, que ela só pensa nos seus próprios interesses. Ela não pensa mais no reino de Deus. Ela está se enganando e enganando muitas pessoas. Porque é isso que muitos estão por aí, meu querido, fazendo. Veja o que diz, aleluia, em Pedro, vamos ver aqui, 2 de Pedro, meu querido. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 de Pedro vai falar sobre esses homens. 2 de Pedro, no capítulo 2, verso 2, eu vou começar do verso 2. Eu vou começar do 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, e os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos, práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. O que você acha que está acontecendo, meu querido? O caminho do Senhor, o caminho da verdade, está sendo difamado por conta dos falsos profetas, por conta de falsos pastores, falsos mestres, falsos homens que têm só ensinado, pregado mentira nos púlpitos, proclamado maldade, ódio, levado pessoas à destruição. Veja o que diz no verso 3: movidos por sorte de ganância, tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Meu querido, quantos estão aí sendo levados pela ganância, sendo instruído por homens que estão com o coração corrompido, que já não tem mais ouvido a voz de Deus, porque eles estão buscando seus próprios interesses, promovendo ódio, anunciando ódio entre as pessoas. Daqui a pouco, irmãos, vai estourar uma guerra civil, de tanto mal que essas pessoas, homens de Deus, têm por aí proclamado, insatisfeito com as coisas, dizendo que estão ouvindo a voz de Deus, na verdade estão adorando a homens, colocando homens no pedestal, deixaram de exaltar o Criador, de exaltar o Filho de Deus, para exaltar a homens. Meu querido, muitos estão aí sem ouvir a voz de Deus, porque estão ouvindo a voz de homens, de demônios, que estão buscando seu próprio interesse. Eu não sei, meu querido, qual a voz que você tem ouvido. Eu não sei se você tem se colocado
na presença de Deus, orado, pedido a Deus sensibilidade da sua palavra, para poder ouvir a voz de Deus. Se você tem se arrependido, pedido a Deus misericórdia, perdão, dizendo: Senhor, eu não sou merecedor de nada, eu nem sou digno de pronunciar teu nome, nem de levantar os meus olhos para o céu, mas estou aqui diante de ti, como ser humano necessitado, pecador que sou, para buscar a tua orientação, para pedir o teu perdão. Muitos, meu querido, não querem se humilhar, porque já estão cheios de si, não querem mais ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, essas pessoas até são exortadas por colegas pastores, mas os corações delas estão tão corrompidos, cheios de ódio, que elas estão martelando ali naquilo que é dos interesses dela. Meu querido, busque conhecer a voz do Senhor. Samuel, quando criança, levado por sua mãe para ficar ali aos cuidados do profeta, e ele já dormindo, o Senhor chamou: Samuel. Mas Samuel ainda não tinha a capacidade de entender que era Deus que estava falando com ele. E por 3 vezes, meu querido, Deus desejou falar com Samuel, e ele não, por ser uma criança ainda que não tinha experiência com Deus, ele não entendia o que se passava, ele sempre achava que era o sacerdote Eli que estava chamando. Mas então Eli o orientou quando ele ouvisse a voz lhe chamar. Nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos orientar, mas é necessário que a gente esteja ligado com ele. Se você está com o coração cheio de ódio, de maldade, de ganância, você não vai estar sensível à voz de Deus. O Espírito Santo não tem como dizer para você: é Deus que está falando contigo. É necessário a gente ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Veja o que diz o capítulo 3 de 1 Samuel. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam-se escasseado, cessado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam já ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na terra sagrada, na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde ele repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor. Me chamaste? Mas ele replicou-lhe: eu não te chamei, volta-te a deitar-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até ali e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas ali tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta-te a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez,
Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E ali orientou Samuel: vai deitar-te. E se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi deitar-se no lugar. Veja bem, meu querido, 3 vezes Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra do Senhor havia sido revelada a ele. O profeta Eli, então, depois teve discernimento que era o Senhor se revelando a Samuel. E ele orienta Samuel como Samuel deve proceder. E aqui vai falar no restante do texto que o Senhor volta a chamar Samuel e revela o que vai acontecer a Eli e a seus filhos e a sua parentela. Deus, irmãos, quer fazer com que você o conheça. Deus quer se revelar a você através da palavra. Esta palavra viva que liberta, que transforma. Esta palavra que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Hoje Ele nos fala através das Sagradas Escrituras. Ele quer falar com você. Mas é necessário que nós possamos estar com o coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Quando Ele nos chamar. E Deus tem te chamado, meu querido. Deus tem te chamado, meu irmão. Deus tem te chamado, minha irmã. Deus tem te chamado, homem e mulher. Você que ainda não decidiu, Deus tem te chamado. Você ainda que não decidiu a entregar a vida a Cristo, Ele tem te chamado. Através da sua palavra, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus deseja fazer morada no seu coração. Mas é necessário que nós venhamos estar com o coração sensível. É necessário que a gente venha, aleluia, buscar o Senhor de noite, de dia, nas madrugadas. É necessário orar, meditar na tua palavra, aleluia, e deixar esta palavra falar ao seu coração, ao nosso coração, nos trazer luz, nos trazer direção, nos trazer transformação, nos trazer mudança, nos trazer fé. Esta palavra, ela pode transformar, mudar o nosso presente, mudar o nosso futuro. Aleluia. Se você deseja, meu querido, que Deus se revele para você, se você deseja, meu querido, conhecer a Deus, aleluia, eu te convido neste momento a colocar a mão no teu coração e confessar a Jesus como Salvador. É entregar a sua vida a Ele. Dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que Tu vieste a este mundo em carne e osso. E que o Senhor habitou entre nós e anunciou a Tua palavra. E hoje o Senhor tem falado através das Sagradas Escrituras à humanidade. Eu reconheço, Jesus, que eu sou um pecador e que eu preciso do Teu perdão. Meu querido, confesse o seu pecado. Entregue a sua vida a Cristo. Deixe Ele se revelar para você através das Escrituras. Talvez muitas pessoas já tenham falado de Cristo para você, mas você não deu ouvido. A palavra entrou no seu de um ouvido e saiu pelo outro. Você não deixou esta palavra adentrar no teu coração, mas nesta manhã eu te convido, meu querido, você deixar esta palavra entrar no teu coração e trazer mudança, ela germinar e dar frutos 100 por 1. Que o seu coração possa ser fértil, possa ser uma terra fértil, onde esta palavra possa germinar e fazer com que você venha dar muitos frutos para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a nossa vida e nos traga mudança.
eu vou orar por você. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que nesta manhã, tu vá de encontro a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada jovem, adolescente, a cada idoso, meu Pai, aonde estiver no hospital, em casa, no trabalho, na rua, numa mesa de bar, Senhor, vai libertando essas vidas, que a tua palavra vai quebrando o coração de pedra, que a tua palavra vai esmiuçando, meu Pai, em nome de Jesus, todo o mal, vai descauterizando a mente, tirando a dureza do coração destas pessoas, meu Pai, e que elas possam ser sensíveis à tua voz, e que elas deixem o Espírito Santo, aleluia, convencer elas do pecado, da justiça e do juízo. Deus traz mudança, transformação, libertação para essas vidas, no nome de Jesus Cristo. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe e nos guarde do mal. Amém? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ajude este canal a ser propagado para outras pessoas. Diga para o YouTube que este canal tem relevância através do seu like. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus nos guarde e nos livre do mal que é debaixo desse céu, das pessoas perversas, maldosas, mal intencionadas. Que Deus faça, aleluia, prosperar os seus negócios. Que Deus lhe oriente, que Deus lhe dê estratégia, que Deus traga mudança para a sua vida, traga paz para o seu lar, para a sua família. Que você tenha sucesso em tudo em que você empreender, em nome de Jesus, que você coloque Ele na frente e que tudo que você vier conquistar seja para a glória de Deus. Aleluia, porque é Ele quem faz. A nossa sabedoria, conhecimento é nada. É Ele quem nos dá o conhecimento, é Ele que nos faz prosperar. É Ele que nos faz ter sucesso, segundo o propósito que Ele tem na nossa vida. Que possamos estar satisfeitos em tudo em que Ele nos conceder. Nas mínimas coisas, nas coisas grandes, tudo seja para a glória dEle. Que possamos estar satisfeitos com o que a gente come, com o que a gente veste, aonde a gente mora, na casa que temos. Que possamos estar satisfeitos com o trabalho que exercemos, para a glória do nome de Jesus. Que possamos estar satisfeitos com a esposa que temos, com os filhos. Que possamos ter olhos e mentes saudáveis, pura, para a glória de Jesus. Que Deus venha mortificar a nossa carne, venha fazer morrer em nós o velho homem, a velha natureza pecaminosa. Venha tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Ele, para que possamos um dia contemplar a sua face, estar com Ele na mansão celestial, para que sejamos, aleluia, confortados eternamente, em nome de Jesus. Porque enquanto vivemos nesta terra, meu querido irmão, teremos aflição. A palavra de Deus, ela nos fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto nós vivemos aqui, vamos ter vidas de aflição, momentos de aflição. Mas é Deus que nos consola, nos dá a paz. Mas vai haver um dia em que nós estaremos com Ele e teremos o repouso, a paz, eternamente, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.